Deixa eu já começar perguntando sobre ser cozinheira e não chefe. Qual a importância dessa profissão para você? Por que eu sempre fiz questão de... Por vários motivos, Tatá. Primeiro, porque a cozinha que eu faço é uma cozinha que bastante carinhosa, que prioriza muitos ingredientes. É uma cozinha bastante singela, na verdade. Eu não faço nada muito surpreendente, assim, sabe, tem restaurantes que fazem coisas muito sofisticadas. O meu foco é outro. O meu foco é cuidar das pessoas, que a cozinha seja um ambiente muito gostoso para trabalhar, e que as receitas sejam as que fazem sentido para mim e que tem muito a ver com quem me ensinou a cozinhar, que foram as minhas avós imigrantes italianas. Então, eu faço uma comida que eu gosto muito, mas não é uma comida muito sofisticada e rebuscada. Então, eu tinha medo que se as pessoas me colocassem na caixinha de uma chefe, ficassem um pouco desapontadas quando viessem que a comida que eu faço é um macarrão delicioso, uma carne bem feita, um peixe impecável no seu ponto, mas nada muito, sabe, bolhas e altas estruturas, combinações esdrúxulas. Nunca foi meu estilo. E como eu cheguei aqui no Brasil em um momento onde a gastronomia molecular estava começando a emerger e aparecer, e eu não fazia isso, eu tinha muito medo eu queria que as pessoas entendessem que eu sou primeiro uma cozinheira, depois eu chefiava um restaurante. Por outro lado, o chefe é um cargo, que todo cozinheiro chega... Você primeiro precisa ser cozinheiro para depois ser chefe de cozinha. Então, todo chefe de cozinha tem que ser cozinheiro. E eu me identifico muito mais com cozinheira. Me sinto mais confortável nesse espaço. Sim, é mais a qualidade, Para mim tem muita pompa o cargo de chefe. Eu tinha medo que chegasse a pompa primeiro e eu depois. Entendi. Porque eu acho que tem mais a ver com o que você imagina do papel do chefe. Né? Eu gosto de ser cozinheira. Entendi. Eu me sinto muito bem nesse lugar. E olha só, são 23 anos ou 24 que você falou? No Brasil, eu cheguei em dezembro de 2000, então vão fazer 25 o ano que vem, mais ou menos, né? Sim, agora completa 24, agora então. Agora completa 24. Nossa, sim. Qual foi por que essa mudança? Porque a vida, né? A vida às vezes faz assim. Eu estava morando em Nova York com um namorado. Tinha perdido a minha mãe fazia pouco tempo e a gente morava em Buenos Aires e ele decidiu fazer um master em economia, ele era economista. E aí eu fui junto, eu já cozinhava há uns 10 anos, mas eu fui e deixei tudo, porque, enfim, então, perder a mãe... tá assim, desde eu sempre? Cozinho desde os 18, desde os 18 anos, então faz 34 anos que eu cozinho. Demais. A tua idade, mais ou menos. Um pouco mais, eu acho. Eu tenho 31. Que horror! Não joga, deixa aí que já eu falo com o cupom. Não, eu amo a minha idade, tá tudo bem, eu cozinho há muito tempo. Comecei aos finais dos 17, 18, terminei a escola e já comecei a cozinhar. E aí foi para Nova York pelo namorado, então? Depois de trabalhar alguns anos com vários chefes na Argentina, ir para Paris, eu fui fazer estágio em Paris, eu fiz alguns estágios fora, que a minha mãe me ajudou. E em 99 eu perdi a minha mãe, muito de uma hora para outra, foi um acidente, foi muito surpreendente. E eu, bom, essas coisas, né, mudam tudo. E aí eu fui morar com o meu namorado, namorava e aí fomos morar juntos e ele decidiu fazer um master na NYU, em Nova York. E aí eu fui junto. E eu que já trabalhava como cozinheira na Argentina, me encontrei numa cidade desconhecida, incrível como Nova York. Outra língua, né? Eu falava inglês, mas é outra língua. E outra língua, outra cultura e uma cidade muito fechada e muito frenética, onde para você entrar, você precisa fazer o caminho muito lento e muito devagar. E, enfim, eu estava disposta a fazer isso e então voltei a trabalhar em restaurantes começando do zero, né? Nenhum dos restaurantes reconhecia meus 8, 9 anos de experiência, mas tudo bem, também 8, 9 anos não é muito para a cozinha. E tudo bem, tudo fazia parte. Não é muito para a cozinha?
Acho que 8, 9 anos, quando você já fez 30, 8 e 9... Nossa Senhora! Eu acho que mas eu ainda era muito nova, né? Tinha 26 anos, era muito nova. Uhum. Sim. Com 26 anos, você ainda tem muita coisa para aprender. Não que não tenha pessoas incríveis com essa idade, mas Sim. eu acho que ainda tem muita coisa para aprender. E aí, eu passei um tempo, uns 8, 9 meses, e um chefe de cozinha, Francis Mallmann, um chefe de cozinha argentino muito conhecido, com quem eu tinha trabalhado em Buenos Aires, estava de passagem, me convidou para comer uma pizza. A gente foi comer uma pizza em Manhattan, e na hora que a gente estava comendo, ele recebeu uma ligação de um empresário brasileiro, que agora já se foi, mas um dos primeiros restaurateurs mais famosos de São Paulo, o Bellarmino Iglesias, dono do Rubaiá. Uhum. E nessa ligação estava convidando o Francis para abrir um restaurante aqui em São Paulo. E a ligação durou 1 hora. E eu fiquei olhando uma pessoa no celular 1 hora, né? Porque estava comendo a pizza, esperando que acontecesse alguma coisa, comi toda a pizza. E aí, numa hora, ele afastou o telefone assim e falou, vamos para São Paulo? E aí eu falei, vamos. Eu não fazia a mínima ideia do que ele estava falando, mas eu queria voltar a trabalhar com ele. E eu não estava curtindo a vida de esposa, digamos. Uhum, sabe? Uhum. Não estava pronta para isso. Eu precisava muito mais para ser dona de casa e morar com meu namorado em Nova York. Enfim, queria viver mais coisas. E aí eu topei vir para São Paulo, sem saber muito bem o que era, nem o que íamos fazer. E foi assim que eu cheguei, em dezembro do ano 2000, para abrir o Figueira Rubaiá, que abriu em março de 2001, que foi um restaurante gigantesco, e eu dirigi uma brigada de 60 cozinheiros. Nossa! Esse foi meu MBA. Nossa, com 27 muito anos. nova. Com 27 anos. E aí sim, sem falar a língua, eu falava muito mais inglês do que eu falava português, que eu não falava nada. No meu livro eu falo que meu português se reduzia a uma caipirinha, por favor. Que era, né, assim, o básico. E foi um ano de dirigir o Figueira Rubaiá como chefe de cozinha de um monte de homens. Difícil? Muito, mas muito legal também. Aprendi assim, o que eu poderia ter aprendido em 15 anos, eu aprendi em 1. O que de mais marcante, assim, você teve de aprendizado nesse tempo, dirigindo toda essa galera? Ai, muitas coisas, mas eu acho que talvez que eu realmente gosto de aprender. Então, eu estava liderando uma cozinha, eu era chefe de cozinha, mas eu estava aprendendo muito. E aprender dói. Nem sempre é gostoso, ou fácil, ou vai. Nem sempre é, sabe, no flow. Uhum. Muitas vezes é muito truncado. Muitas vezes dói muito aprender. Uhum. E eu descobri que eu consigo passar por esses momentos e que eu curto muito desafios. Mesmo, de verdade. E eu era muito jovem, tinha muita força. Não tenho mais a força física que eu tinha nessa época. Cozinhar demanda muita força física. Eu aprendi a ouvir muitos nãos, que me incomodaram muito na hora. Eu não sabia lidar muito bem com isso, sabe? Mas eu aprendi. Eu aprendi que eu tinha muita força, eu aprendi que eu gostava muito mesmo de cozinhar. E eu acho que foi uma revolução para um restaurante como o Rubaiá, que jamais tinha visto uma mulher fora, sei lá, eu vou falar algo que eu acho que é forte, mas que define um pouco o que era o Brasil, vou falar era, tá? Estou falando de 2001, são 23 anos, torcemos para que tenha mudado e mudou. Mas as mulheres estavam no financeiro, na recepção e na faxina. Uhum. Só. E, de repente, tinha uma mulher chefiando uma cozinha e lidando com garçons e lidando com cozinheiros e tendo que ser respeitada e se fazendo respeitar também. Então, isso foi... Eu acho que eu não sabia onde eu estava entrando quando eu topei. Se eu tivesse sabido, talvez eu teria topado, porque eu não sabia que o Brasil era tão diferente nesse momento em relação à Argentina. A gente tinha muitas mais mulheres. Elas começaram a aparecer um pouco depois, assim, no protagonismo dos restaurantes.
personagem que você tinha no MasterChef ou não? Aquela mulher mais, né, que tem uma casca, assim, né, que é difícil de acessar? Eu não sou difícil de acessar. Na verdade, eu sou muito mole. Muito, muito mole. Assim, qualquer pessoa que vem e me pede alguma coisa ou que precisa de algo, eu estou ali e eu tento me oferecer para todo mundo. Mas o MasterChef, ele construiu uma personagem. Assim, o programa fez com que eu construísse uma personagem. Ah, entendi. Primeiro você tem um diretor que fala, né, que vai falando, não, mais dura, não seja tão fofa, assim não. Por um lado é isso. Por outro lado, as horas de gravação, né, o programa se grava em 2 dias, um programa só. Então, eu fui participar agora esse ano. Ah, você foi? Meu Deus. Demora muito. Muito. E eu fiz uma participaçãozinha de Demora muito, galera. Então, assim, são 2 dias, às vezes são 16 horas que você grava mesmo para um programa de 45 minutos, 50 minutos. Então, isso faz com que você fique... Cansada, né? Impaciente. Impaciente, assim. Não é que você fique impaciente, é que vai construindo a personagem. Sim. Né? As situações, o cenário, os próprios participantes. Alguns são incrivelmente fofos, outros não, como todo mundo. A edição também, né? E aí tem a edição. A edição amarra tudo, né? Então, às vezes, a edição, que eu ficava muito brava com o diretor, porque às vezes eles colocavam, pelo menos comigo, uma reação de uma coisa em uma outra cena. Eu falava, mas eu não fiquei brava com ele. E aí vai um corte para uma expressão tua, tipo... Brava. Mas eu não tinha feito isso para ele, sabe? Mas também, sim, muitas das coisas que eu fiz e falei foram as coisas que eu senti que é nesse momento... Porque você tem que entender que ali você é... Uma coisa que para mim era muito difícil entender, que eu era MasterChef. Então, imagina a mulher que não quer ser chamada de chefe, que gosta de ser chamada de cozinheira, de repente, não somente é chefe, como é master. Ou seja, muito genial. Muito mais. Muito incrível. E você precisa acreditar nisso, né? Então, é uma construção de um personagem onde o espaço faz com que... O espaço, o programa, as circunstâncias... fazem com que você entre nessa personagem. E eu fui entrando, né? Ao longo dos anos, eu fui entrando. Se divertindo também, muito, né? Me diverti muito e aprendi muito, muito, muito. E quando você veio para São Paulo, você veio sozinha? E quando você ficou quanto tempo no Rubaiá? 1 ano e pouquinho. E aí depois veio o convite para o MasterChef? Não. Passou muito tempo. Depois eu quando eu vim aqui, fiquei 1 ano no Rubaiá, se cumpriram 10 anos que eu trabalhava como cozinheira e aí eu quis me arriscar a ter um restaurante. Aí eu tinha umas possibilidades. Eu podia abrir em Miami, onde eu tinha uma pessoa morando, meu padrasto, que queria me ajudar a abrir o restaurante. Podia ser em Buenos Aires ou podia ser aqui. Aí eu escolhi aqui, que era mais difícil. Porque eu sempre escolho o caminho mais difícil. Ai, meu Deus. Aí eu voltei para a Argentina, vendi a casa que era da minha mãe, e investi o dinheiro aqui no Brasil, porque nessa época não tinha acordo Brasil-Argentina bilateral, então eu não podia ser residente, a única condição era ou me casava com alguém, que não era o caso, ou eu investia. Então eu investi tudo que eu tinha herdado, vendi tudo que era dela, peguei a herança, vendi a casa, vendi o carro, peguei todo o dinheiro e investi, e aí eu obtive o visto de investidor estrangeiro. E aí, com esse visto de investidor estrangeiro, eu consegui começar a entender como se faziam as coisas aqui. Aí, abri meu primeiro restaurante, o Julia Cocina, uma homenagem a Julia Child. Abri em 2003. E aí, fui indo. Depois, vendi esse restaurante, fiz o Arturito em 2008. Tive uma filha em 2011. E, em 2013, veio o convite para o MasterChef. Então, Sim. 10 anos depois do meu primeiro restaurante aqui. E o programa é uma grande dedicação. Como Sim. você falou, que são muitas gravações e também durante várias temporadas. E durante muitos meses. A gente gravava 6 meses por ano. Como você conciliava essa vida de... Você ainda continuava tocando o restaurante e apresentando lá. Então. E ainda mãe. Sim. É desse jeito que a gente faz. Não sei. Equilibra os pratos. Não sei.
Faz, e depois fica muito cansada. Bom, Arthurito já tinha 2008, 2014, faz as contas aí para mim, 6 anos. Então, já tinha montado uma equipe muito talentosa. E eles tocavam quando eu não estava, e depois eu voltava e dava muito carinho, muito amor. Meio como eu faço agora, que também faço um monte de coisas e eu divido por blocos. Então, fico 3 meses trabalhando muito no restaurante, aí eu saio para gravar, aí eu deixo o restaurante, aí eu gravo, me dedico a gravar, aí eu volto para o restaurante, aí saio, aí me dedico ao canal. No lugar de eu fazer no mesmo dia muitas coisas que eu descobri que para mim é praticamente impossível, eu faço por meses, assim, né? Então, foco 100% numa coisa só, durante um período de tempo, entrego na mão da equipe de Deus. Gostei da dica. Assim. Porque não consigo fazer... eu preciso estar imersa, sobretudo na cozinha. Tocar um restaurante é muito particular. Você precisa saber tudo o que está acontecendo. Não é só faz essa receita aí. Pelo menos não é para mim. Não, e tem que administrar também, né? Administra meu sócio Benny, que é um gênio e que ele ajuda muito, mas eu também administro na cozinha. Não adianta administrar um restaurante na planilha de Excel se na cozinha você não está olhando tudo, se no salão você não está olhando tudo. É treta, viu? Restaurante. Qual a maior dificuldade, qual o maior desafio de ter restaurante? Eu tinha um sonho quando eu era mais nova de ter um restaurante, sabe? Não, eu não sei nem cozinhar. Eu não sei nem por que eu tinha esse sonho. Eu amo muito, mas... Eu amo muito, mas você tem que ter uma carga de amor muito grande, porque são muitas horas, é muito pesado. Nem são tantas horas. Eu acho que quando você quer abrir um restaurante é porque você gosta de cozinhar, você gosta de cuidar de pessoas, você gosta do bonito da mesa, você gosta da arte do serviço. Mas um restaurante é uma empresa. Você vai fazer 90% de um monte de coisas que não tem nada a ver com isso, para 10% você ter tempo de cuidar do que realmente importa. Então, ter sócio te ajuda a realmente conseguir focar no que você gosta. Ter sócio, ter uma equipe maravilhosa como a que eu tenho. Meu restaurante tem 16 anos, então... Em 16 anos você cuida, você constrói, você cria uma equipe muito boa. Restaurantes são pessoas, eu tenho pessoas maravilhosas. E claro, eu não quero desencorajar ninguém, mas eu sei que tem muita gente que pensa, eu vou abrir um restaurante. Não é tão fácil, não é fácil. Mas é possível, né? É possível, mas não é fácil. É possível, mas o que eu falo que não é fácil é que não é só cozinhar que faz com que um restaurante seja bem sucedido. Agora, eu tenho umas curiosidades do MasterChef. Vamos, pergunta. Tinha alguns pratos realmente, assim, difíceis de engolir? Ou, às vezes, tinha que dar uma... Tinha muitos pratos muito difíceis de engolir. Às vezes, tá bom, era bem verdade, então. Não era personagem, tanto assim. Não era personagem. Sim. Não, eu acho que a personagem nunca apareceu... no exagero de, nossa, que ruim ou que bom. O que ruim ou que bom era verdadeiro. Mas tinha umas coisas bem horrorosas. Tá. Tinha, sim. Qual que era a sua parte favorita do programa? A minha parte favorita? Que ficava até mais leve, assim, sabe? Não sei. Não sei se algo ficava leve, porque era a primeira vez que eu fazia TV, né? E aí, enfim, fiz durante 6 anos. É muito tá tempo. Bom. Em algum momento eu deveria ter ficado leve, né, Paola? Não ficou. E por que você decidiu sair? Porque eu senti que não tinha mais nada para dar novo, sabe? Eu entrei sem saber o que eu estava fazendo. Eu aprendi a fazer TV. Eu construí uma personagem que eu gostei muito, que eu achei que era, sabe, a professora durona, mas que dava todas as dicas e que acompanhava no caminho do aprendizado e que acolhia quando era necessário, mas que era dura quando era necessário. E depois da 3ª temporada, eu também acrescentei a essa personagem. Eu fui colocando coisas, a cada temporada eu colocava algo novo. Na 3ª, 4ª e 5ª, eu descobri que eu tinha que ser o paladar de quem assistia. Porque quem está assistindo não provava. Então, para mim, não bastava falar gostei, não gostei, é bom, é ruim. Gostei por quê? É bom por quê? E é ruim por quê?
Então, começava a colocar muitos adjetivos para que quem estava em casa conseguisse degustar junto comigo, né? Então, aquela famosa de tem gosto de chupar o pé de uma cabra suada. Que eu lembro muito bem, era uma tortinha de queijo de cabra. É a mesma coisa que se você chupasse o pé de uma cabra bem suada. A cabra viva, suando o pelo, a unha, sabe? Horrível! Nossa, devia estar uma delícia. Então, eu descobri que eu podia fazer isso e que eu podia, que as pessoas que estavam em casa iam conseguir imaginar, nossa, como seria chupar o pé de uma cabra sua? E aí chegou uma época, acho que foi depois da edição que a gente fez na pandemia, que eu falei, não tenho mais nada novo para dar. E eu não quero ficar fazendo a mesma coisa. Aliás, nunca quero ficar fazendo a mesma coisa durante muito tempo. Preciso muito me colocar em lugares novos e dar coisas muito autênticas para as pessoas, seja no restaurante, seja na TV, onde for. Quando senti que eu ia entrar em um modo repetitivo... Não fazia mais sentido. Não. Você disse numa entrevista... O que eu disse? Ela, ai meu Deus, o que eu falei? Desfalo. Você disse numa entrevista que ninguém prepara uma mulher para estar super ativa aos 50 anos. Eu disse isso, né? Disse. Então... Não, vamos falar desse assunto, porque eu acho que vale muito a pena quando você vai para uma entrevista, ou você faz uma entrevista de revista, é o contexto e depois o que vira título. A manchete, né? Sim. A manchete parece que fosse assim, ninguém prepara a mulher para nada. Eu não lembro exatamente qual o contexto que eu falei disso. Eu acho que era no momento onde eu estava contando tudo que eu fazia, e talvez estava relacionado à estética. Talvez ela me perguntou, a jornalista, eu acho que ela me perguntou algo, como eu me sentia aos 52. E eu acho que nesse momento eu falei, não sei se a gente está preparada aos 52 para ser tão ativa ou para fazer tantas coisas. Claro que estamos preparadas, porque sempre fomos super ativas. Mulher trabalhou até a leito da morte sempre. Mas eu acho que estava relacionado a isso, a como eu me via fazendo coisas do jeito que eu sou aos 52. O que a maturidade te trouxe? O que você acha de mais bonito nisso? Eu acho que com a maturidade, pelo menos para mim, você acaba escolhendo aquilo que você quer dar valor. Você escolhe onde você quer colocar a sua energia. Você sabe que não dá para pegar tudo e que não dá para satisfazer todo mundo. Então, você precisa escolher. Não sei se eu sei escolher muito bem, porque eu trabalho mais do que eu deveria. Algumas coisas eu não aprendi. Mas escolher, por exemplo, eu fechei a minha conta no Twitter semana passada. Semana passada? Sim. Eu fiz com muita alegria. Era um lugar extremamente tóxico para mim. E você tinha o costume de acessar e pesquisar? Não, desde as eleições eu parei, porque começou a me fazer muito mal. As agressões, as fake news, o hate, a violência, sobretudo as fake news. Eu não tenho estômago para ler a quantidade de mentiras que as pessoas falam. Então, falei, para quê? Para quê? Para quê? Então, fechei. Teve alguma coisa muito, assim, qual foi o motivo que você falou? Agora eu comecei a ler e eu vi que não tinha nada que me interessasse muito, que só tinha treta, muita treta, pessoas tretando umas com as outras, pessoas procurando defeitos nas falas dos outros. E eu falei, preciso disso para quê? O que estou me informando aqui? Não. Preciso para trabalhar? Não. Poderia até, né? Mas não. Posso viver sem. Eu acho que é uma rede que se tornou um espaço super tóxico. Então, deixou de fazer sentido para mim. E você sempre fez questão de deixar muito claro os seus posicionamentos, né? Você se arrepende, assim, de em algum momento... Porque, às vezes, tem dias que eu falo, eu não vou falar nada, eu vou ficar aqui, concordar e acenar. Faz meses que eu não falo nada. E eu vou te falar por quê. Eu acho que já está claro quais são os meus posicionamentos. Depois de tantos anos, está bem claro
ou não, talvez não esteja, mas enfim, é o que temos. Durante um tempo eu fiz questão de deixar claro meus posicionamentos com a agricultura, com a agroecologia, com a fome, com acesso à alimentação saudável, com acesso à água, com acesso à terra, com reforma agrária. Mas isso foi tudo tão mal interpretado. E eu fui alvo de tantas fake news. E na época das eleições, em 2022, o ambiente estava tão quente e o clima estava tão quente. E eu entrei dentro dessa loucura política. E não vou falar que eu me arrependo, porque eu já fiz e eu aprendi o que eu precisava aprender. Mas eu acho que não me fez muito bem. Não me fez bem. Não me fez bem. Eu adoro política. Adoro mentira. Eu adorava. Eu me desencantei muito. Uhum. Que é ruim, que me dá tristeza ter me desencantado com a política, porque a gente precisa acreditar, né, em alguma coisa. Precisamos acreditar que é por lá, que é esse caminho, que é por ali que se vai. Eu acho que eu estou dando uma pausa. E tá melhor? Não sei, às vezes me dá um pouco de raiva. Queria ser, sabe, vamos que vai dar certo. Mas eu não vejo por onde vai dar certo. Eu acho que é um esquema tão tóxico, sobretudo, não a política em si, mas como ela repercute nas redes sociais, como ela repercute no tipo de jornalismo e no tipo de imprensa que temos hoje em dia, que, ao meu ver, e com todo respeito, contribui muito mais para a desinformação do que para a informação. E não acho que seja culpa específica do jornalismo, culpa específica da comunicação, das redes sociais. Eu acho que estamos vivendo uma época muito caótica. Muito caótica. E o caos não necessariamente é ruim, o caos acontece. De vez em quando a gente tem caos. E depois do caos vem algum tipo de nova ordem. Ou não sei. Eu acho tudo tão caótico e tão confuso. E eu tenho tanto cuidado para não ser, ou eu quero agora ter cuidado, para não ser mal interpretada, ou para não ser tirada de contexto, ou para não colocarem as minhas frases em um outro lugar, que eu falo, vamos falar de outras coisas. Uhum. Falo muito de política na minha casa, Sim. com as pessoas com as quais eu acredito que a conversa pode ser útil. E como você faz para, de certa forma, proteger a sua filha dessa era das redes sociais que a gente vive e que ela é uma adolescente? Sim. E que as redes sociais, acho que engolem os adolescentes, né? Engolem. Ela não tem redes sociais. Ela não tem acesso, não mexe nada? Não, mentira, ela tem o WhatsApp. Uhum. Que é a única rede social que ela mexe, com a qual ela conversa com os amigos e faz bem para ela e conversa com um monte de gente e recebe vídeos e coisas de TikTok e tudo mais. Mas ela não tem redes sociais. Ela tem 13 anos e não tem. É um acordo, ela sabe por quê e ela respeitou isso muito bem. Amém. Obrigada, Fran. Filha, você arrasa, você é foda, te amo. Ela não faz birra por isso, sabe? Ela entende que são arriscadas, que uma criança não está pronta, ao meu ver, para o que se lê e para o que chega e para o que se vê nas redes sociais. Não tá. São muito pichuchuquitos. Mas você tem algum combinado, assim, de alguma idade que ela tá liberada? Ela é muito, muito fã da Billie Eilish. Então, meu Instagram, segue todos os perfis mundiais da Billie Eilish. Comenta e dá like em todos os perfis mundiais da Billie Eilish, da Chappell Roan e de não sei quem mais. Então, ela entra no meu para ver e dar like e sai. Por enquanto, não precisamos mais do que isso. Muito bom, imagina a galera entrando lá na Billie Eilish, vendo a Paola comentando. Não, mas é assim, nossa, a Paola aqui! Quando foi o primeiro show agora, que ela fez um show agora da turnê do último disco? Foi fora, né? Que foi fora e sim. que não veio pra cá, então foi terrível. A gente ficou hackear diferentes perfis para ver quem que ia transmitir ao vivo o recital da Billie, o show da Billie. E aí descobrimos uma mulher no Canadá, eu me senti assim super hacker. Descobrimos uma mulher no Canadá que ia transmitir ao vivo e aí você tinha que ficar esperando na live, né? E aí eu entrei na live, ela entrou na live.
E aí era, gente, a Paola! Uhul! Na live da Billy! E eu, aham. Mas antes era assim com o Felipe Neto. Porque antes da Billy, a Fran amava o Felipe Neto, continua gostando do Felipe Neto. Ela vai me matar, filha, desculpa. Por quê? Ela odeia que eu fale dela. Ai, meu Deus! Mas, enfim, também era eu comentando no chat do Minecraft do Felipe Neto, entendeu? Porque ela entrava com o meu perfil. E era eu. Ai, gente, é muito bom. Mas Filho, é tudo de bom. Filho é tudo de bom. É tudo acho de muito bom. saudável também. Eu prefiro que seja assim.